De muitas maneiras, o verão de 1916 foi um verão de inocência para a América. Durante a Grande Guerra na Europa, os americanos não estavam muito preocupados, pois o presidente Woodrow Wilson havia conseguido, até então, manter sua promessa de não envolver os Estados Unidos no conflito. Em 1º de julho de 1916, enquanto os britânicos estavam atordoados com 57 mil baixas, no primeiro dia da Batalha do Somme, os americanos estavam obcecados com a morte de um homem em Nova Jersey atacado por um tubarão. Ao final da série de ataques de tubarão, 4 pessoas na América morreram. Ao final da Batalha do Somme haveria mais de 1 milhão. Baixas. Mas julho ainda não havia terminado e os tubarões não eram a única ameaça no estado de Nova Jersey. Em julho de 1916, a Grande Guerra chegou às margens da América em um evento pouco lembrado, que é história, que merece ser lembrado. No século XIX, pescadores em Nova York notaram um perigo de navegação a cerca de 365,7 metros da costa de Jersey City, Nova Jersey. Eles apelidaram o perigo subaquático de Black Tom, pois a rocha negra, visível só na maré baixa, lembrava as costas arqueadas de um gato macho. A rocha estava próxima à ilha Bedloe, no porto, onde havia uma fortificação do exército em forma de estrela chamada Fort Wood. Construída em granito para defender o porto de Nova York, foi concluída em 1811 e ainda pode ser vista atualmente. A partir de 1860, a área ao redor da rocha Black Tom foi usada pela Companhia Ferroviária Central como lixão de verão, pois o despejo em Nova Jersey no verão gerava mau cheiro, enfrentando oposição dos oficiais de Jersey City. Em 1880, a rocha Black Tom virou uma 20 acres formada pelo lixo de Nova York. Nos anos 1880, um esquema construiu um aterro e uma ferrovia ligando a ilha Black Tom ao continente. Docas e armazéns foram erguidos na orla, onde a ferrovia trazia cargas como grãos, algodão e tabaco para embarque nos navios. A área foi anexada por Jersey City por volta de 1900. Em 1916, com a guerra em fúria na Europa, grande parte dessa carga era munição. Porque a América era oficialmente neutra. Os negociantes de armas americanos podiam vender para qualquer lado, mas na prática o bloqueio britânico à Alemanha significava que essas vendas não podiam ir para as potências centrais. Embora a América fosse neutra, as munições na ilha Black Tom estavam ajudando os aliados. A guerra e os submarinos alemães atrasaram o transporte transatlântico, resultando no pier de Black Tom estar sobrecarregado de munições em 29 de julho de 1916. Quase 100 vagões de trem com explosivos aguardavam para serem descarregados, segundo relatos. Munições de todos os tipos estavam armazenadas em armazéns ou meio carregadas em barcaças ou cargueiros. Contrariando as normas federais de segurança e, segundo alguns relatos, para evitar uma taxa de atracação de $25, a barcaça Johnson 17 estava ancorada no pier Black Tom. A bordo estavam quase 100 mil libras de explosivos de alta potência e fusíveis detonadores que seriam entregues à Rússia. Não há um registro completo, mas havia entre 2 e 4 milhões de libras de explosivos no Black Tom. Um autor sugeriu que provavelmente era o maior arsenal de explosivos em qualquer lugar do mundo fora da zona de guerra. Relatos afirmam que na noite de 29 de julho havia tantos mosquitos que os guardas desobedeceram às regras e acenderam fogueiras para tentar afastá-los. Os guardas provavelmente não vigiavam muito além da luz das fogueiras. Os guardas notaram os incêndios por volta das 00 horas, 45 de 30 de julho. A investigação do acidente concluiu que o incêndio começou em alguns vagões de carga no pier e se espalhou para o Johnson 17 ancorado. Os guardas fugiram de Black Tom, um local perigoso para incêndio, mas um deles acionou o alarme, alertando o Departamento de Bombeiros de Jersey City, que enviou vários caminhões. Em seu relatório, eles mencionaram dificuldades para alcançar o incêndio na barcaça. O gerente do pátio Rotary conseguiu afastar algumas sequências de carros do incêndio. A maior explosão ocorreu na barcaça às 2h08 da manhã. A explosão foi enorme. Estimativas modernas sugerem que a onda de choque teria registrado 5,5 na escala Richter.
Pessoas foram sacudidas de suas camas a 90 milhas de distância em Filadélfia. Janelas foram estilhaçadas em Jersey City, Brooklyn e Manhattan, em tal quantidade que os jornais temiam a falta de vidro no estado para substituí-las. Uma segunda grande explosão de vagões carregados com explosivos de alta potência ocorreu meia hora depois. As explosões persistiram a noite toda. Testemunhas em Jersey City relataram munições voando e explodindo, espalhando estilhaços. Por um momento, a costa de Jersey parecia o campo de batalha de Somme. Estilhaços ficaram alojados no prédio do jornal Jersey Journal, a mais de 1 milha da explosão. Um bebê de 10 meses em Jersey City morreu ao ser jogado do berço. O chefe de polícia ferroviária, Cornelius Leyden, que investigava o incêndio, morreu afogado após ser lançado no rio pela onda de choque. Janelas foram quebradas a mais de 25 milhas de distância. Milhões de pessoas foram acordadas de suas camas, incluindo a senhora Anna Rushnock, residente de Bayonne, Nova Jersey. A estação de imigração em Ellis Island foi atingida por destroços. Os imigrantes foram evacuados para o sul de Manhattan em meio a uma chuva de cinzas quentes. A menos de 1 quilômetro de distância, a ilha Bedloe foi atingida por estilhaços e destroços. A ilha estava muito diferente desde que o Cais Black Tom foi construído em 1880. Entre 1884 e 1886, um pedestal de 89 pés de altura foi erguido no topo das paredes de granito em forma de estrela de 11 pontos do antigo Fort Wood. No topo desse pedestal foi colocada uma estátua de 450 mil libras, um presente da França para os Estados Unidos, chamada Liberdade Iluminando o Mundo. Embora a ilha ainda fosse chamada de Ilha Bedloe, o nome não foi oficialmente alterado para Ilha da Liberdade até 1956. A estátua era mundialmente conhecida como a Estátua da Liberdade. Detritos e estilhaços atingiram a estátua, rompendo rebites no braço, mas a luz continuou a brilhar. Como resultado dos danos, os visitantes não puderam mais subir a escada íngreme para chegar à tocha. Essa escada nunca mais foi reaberta para visitantes desde então. Apesar das estimativas iniciais apontarem centenas de mortos, apenas 4 pessoas foram confirmadas como vítimas fatais na explosão em Black Tom. Além do chefe de polícia da ferrovia e do bebê de 10 meses, um policial de Jersey City e o capitão da barca Johnson, 17, morreram na explosão, segundo confirmado. No entanto, os danos foram massivos. A Estátua da Liberdade foi fechada por 10 dias, precisando de reparos de mais de 100 mil dólares, o equivalente hoje a mais de 250 milhões de dólares. 13 armazéns de tijolos e 85 vagões foram destruídos no pátio, deixando uma enorme cratera. As estimativas de danos totais variam, mas a maioria se estabelece em torno de 20 milhões de dólares, mais de 450 milhões em dólares de hoje. Mas o que causou a explosão? No início, os oficiais acreditaram que foi um acidente, suspeitando das panelas de fumaça acesas pelos guardas, mas logo descartaram essa possibilidade como causa do incêndio. Os oficiais indiciaram os diretores da Lehigh Valley Railroad, da National Docks and Storage Company e o proprietário dos Bards, a Johnson Lightage and Towing Company, por negligência e homicídio culposo. Mas a suspeita pública recaía sobre os alemães. Jornais locais observaram um aumento recente de acidentes com munições, principalmente na região de Nova York. Era suspeito. Em 1908, Johann Heinrich Graf von Bernstorff, um diplomata experiente, foi nomeado embaixador alemão nos Estados Unidos da América. Filho do ex-ministro das Relações Exteriores da Prússia, von Bernstorff ajudou a evitar a guerra após a primeira crise marroquina em 1905 através da diplomacia. Após o início da Grande Guerra, von Bernstorff foi brevemente chamado para a Alemanha. Quando ele retornou à América em 1914, trouxe consigo uma nova equipe. A equipe e, aparentemente, um orçamento de operações quase ilimitado. O objetivo do orçamento era minar secretamente o apoio militar americano aos aliados. A família von Bernstorff se envolveu em inúmeras trapaças e tramas vertiginosas. Um papel central era fornecer passaportes falsos para expatriados alemães que os ajudariam a evadir o bloqueio inglês e retornar à Alemanha para lutar na guerra. Os planos incluíam sabotar transporte e envio, conectar a Alemanha com nacionalistas indianos
e irlandeses para atacar interesses britânicos, o que levou à apreensão do veleiro Annie Larson pelos Estados Unidos da América carregado de armas para a Índia. Também apoiaram esquemas para um golpe no México, desviar a produção americana de fenol da fabricação de armas e, mais absurdamente, levantar um exército de alemães e irlandeses americanos para invadir o Canadá. As tramas alemãs nem sempre foram inteligentes. Muitas foram descobertas pela inteligência britânica, que inseriu toupeiras em suas organizações e quebrou o código diplomático alemão. Em 1915, uma pasta com documentos secretos foi esquecida em um bonde de Nova York, levando a administração Wilson a expulsar o adido militar de von Bernstorff, Franz von Papen, por cumplicidade e sabotagem. O substituto de von Papen, o capitão Franz von Rintlen, criou com um químico a bomba lápis, um dispositivo incendiário do tamanho de um charuto, programável para iniciar um incêndio químico quando um navio estivesse em alto mar. Suspeita-se que o dispositivo causou a perda de milhões de dólares em carga. É provável que tal dispositivo tenha sido usado no Johnson 17 e nos vagões no Pier Black Tom. A América não era totalmente ingênua. Na realidade, houve uma histeria anti-alemã depois do naufrágio do Lusitânia em maio de 1915. Porém, a segurança na América era falha. Não havia portão na passagem de Black Tom para bloquear a entrada ou verificar identidades. A instalação não era iluminada, então havia muitas sombras para um sabotador se esconder. Toda a instalação era patrulhada por apenas 6 detetives ferroviários e 2 seguranças particulares. Teria sido muito fácil para um sabotador ganhar acesso. No momento da explosão, a conexão com os alemães não pôde ser comprovada, apesar dos esforços do comissário da Esquadra de Bombas de Nova York, Thomas Tunney. Os Estados Unidos da América tinham poucas leis de segurança nacional e nenhuma comunidade de inteligência para lidar com ameaças. Mas a conexão foi amplamente assumida pelo público, e a explosão de Black Tom ajudou a mudar a atitude do público em relação à guerra. Von Bernstorff foi enviado para casa em fevereiro de 1917, quando os Estados Unidos da América romperam relações diplomáticas com a Alemanha devido à retomada alemã da guerra submarina irrestrita. Os Estados Unidos da América declararam guerra oficialmente em abril do ano seguinte. Após a guerra, a Ferrovia do Vale de Lehigh culpou os alemães e buscou compensação, permitida pelo Tratado de Berlim, o acordo de paz entre Estados Unidos da América e Alemanha. Eles levaram sua reclamação a uma comissão de reivindicações mista. A conexão que solucionou o caso foi 23 anos, parente distante da Sra. Rushnock em Bayonne, acordada pela explosão. O homem se chamava Michael Kristoff. Ela notou que sempre que ele saía, lia sobre uma explosão no jornal. Ela suspeitou e informou a polícia, que interrogou Kristoff, mas sem provas de seu envolvimento na explosão, ele foi liberado. Após a guerra, Kristoff foi reencontrado, fornecendo pistas suficientes para convencer a comissão de que o governo alemão, em 1916, foi responsável pela explosão de Black Tom. O comitê emitiu um julgamento de 50 milhões de dólares em 1939, mas os nazistas, já no poder na Alemanha, se recusaram a pagar. A reivindicação foi resolvida em 1953 com a República Federal da Alemanha por 95 milhões de dólares. O último pagamento foi feito em 1979. A decisão da comissão confirmou as suspeitas dos americanos. A explosão de Black Tom foi um ato de terrorismo. Segundo alguns relatos, o primeiro grande ato de terrorismo em solo americano. E claro, não foi a última vez que terroristas visariam a cidade de Nova York. A antiga localização do Black Tom Pier agora faz parte do Liberty State Park de Nova Jersey, onde uma pequena placa marca o local da explosão. É uma história que merece ser lembrada. Sou o cara da história e espero que tenha gostado desta edição da minha série de pequenos trechos de história esquecida de cerca de 10 minutos. Se gostou, clique no botão de curtir à sua esquerda. Para perguntas ou comentários, escreva na seção de comentários, responderei pessoalmente. Para mais trechos de história esquecida, basta se inscrever